Por que tantas mulheres se sentem atrasadas aos 40 a mais? Por quê? Olá, seja muito bem-vinda. Se você já pensou, eu devia ter decidido antes, eu perdi tempo, agora é tarde demais, eu não estou onde achei que deveria estar aos 40 ou 50. Bom, se você já pensou algo assim, hoje nós vamos falar sobre culpa. Eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de carreiras para mulheres 40 a mais, com 27 anos de experiência de consultório e consultoria empresarial. O que você vai ver nesse canal não nasceu ontem. E vamos lá. Bom, existe um sentimento que pesa muito na vida de quem deseja mudar depois dos 40, que é a culpa por não ter decidido antes. Você sente, por exemplo, que demorou demais para agir? Que se tivesse escolhido outro caminho lá atrás, hoje estaria melhor? Pois saiba que esse pensamento é mais comum do que parece. Segundo a pesquisadora Brené Brown, a culpa é uma emoção universal, mas diferentemente do arrependimento saudável, a culpa pode te paralisar e pode roubar a sua coragem de recomeçar. A neurociência mostra que o nosso cérebro tende a supervalorizar decisões lá do passado e subestimar nossa capacidade de mudar no presente. Sabia disso? É como se o peso do que aconteceu fosse muito maior do que o peso do que acontece agora, do que pode vir a acontecer em função da nossa capacidade. Olha só, isso tem até um nome, se chama viés de retrospectiva. O que está lá para trás, nossa, mas foi muito mais importante, valeu muito mais, tem muito mais peso, poderia ter mudado tudo. E agora, não? As coisas agora não podem ser mudadas? Isso é o viés de retrospectiva. Eu vou te contar um ponto muito importante. A culpa que você sente, ela pode não ser moral, ela pode ser existencial. Erik Erikson, na teoria do desenvolvimento psicossocial, ele descreve que na meia-idade nós entramos num estágio que ele chama de generatividade versus estagnação. É quando avaliamos a nossa contribuição, as nossas escolhas, o nosso legado para o mundo. Segundo Erikson, esse estágio ele ocorre durante a meia-idade, aproximadamente entre 40 e 65 anos. E esse estágio ele foca no que a gente contribuiu para a sociedade e para a próxima geração, através de criação, orientação, que é a generatividade, versus o sentimento de improdutividade e falta de propósito, que é a estagnação. Então, a generatividade, ela está ligada ao sentimento, o reconhecimento de sucesso. Ela envolve o desejo de deixar um legado, de cuidar dos filhos, de apoiar a comunidade, de se sentir produtiva no trabalho e em casa. E a virtude desenvolvida com o sucesso é o cuidado. Olha que bacana isso. Já a estagnação, que tem a ver com o que a gente sente como falhas, ela resulta de um sentimento de estar travada, de um egocentrismo, de uma insatisfação com a falta de crescimento pessoal e com a não contribuição para o progresso da sociedade. Ele diz que isso acontece na meia-idade. Por quê? Porque é um período crítico de reflexão sobre as nossas realizações, sobre o impacto que a gente teve na sociedade e que a gente pode vir a ter antes de entrar na velhice. Tudo bem, não gosta do termo? Estamos caminhando para lá. Bom, a resolução bem-sucedida desse dilema, ela vai promover um sentido de unidade com quem está ao nosso redor, nosso parceiro, com a comunidade, enquanto que a estagnação, ela pode levar a retrocessos no desenvolvimento. Então, se a gente se alinha com a generatividade, que é a percepção de contribuição, de legado, uma sensação de sucesso, o sentimento vai ser um sentimento de unidade com quem está ao redor, com tudo. Se a gente se alinhar com a estagnação, isso é perigo, sinal vermelho para nós. Então, essa
crise, ela aparece nessa fase, de forma consciente ou não. Não é à toa que são os momentos: eu preciso mudar, não é isso que eu queria fazer, estou fazendo a coisa errada, ou eu quero mais, eu quero ir além, eu quero, enfim, outros patamares. É aquele momento de ou vai ou racha, é agora ou nunca, porque biologicamente é um pouco assim, né. Agora eu não gosto do nunca na história, tá. A gente tem, felizmente, muitos exemplos aí de pessoas bem maduras que vão conquistando e vão realizando e vão sendo felizes ao longo de muitos mais anos para frente. Então, não gosto muito da ideia do nunca, mas o tempo ele traz sim aquela percepção de que ele está passando. Então, a gente deve olhar para isso com olhos bem abertos e com consciência e trazer essa avaliação para nossa consciência. Se existe um incômodo lá dentro, de forma inconsciente, vamos trazer para a consciência, encarar de frente e começar a pegar o leme da nossa vida para a gente virar para a direção que a gente sonha, que a gente deseja, que a gente busca, ou para clarear essa direção, se ela não estiver clara, ok? Então, aqui a mensagem é: cuidado, você está num momento decisivo em relação a você mesma, em relação a como você se vê e como você quer se ver. Esse momento, ele naturalmente, ele provoca balanço. E balanço muitas vezes ativa a culpa. Lembra que o nosso tema é a culpa? Estamos inaugurando com esse episódio a trilogia da culpa. Esse canal é cheio de minisséries. Essa é a da culpa. Papo brabo, mas necessário. Então, vamos avançar. Saiba que existe diferença entre uma culpa saudável. Poxa, tem culpa saudável? Tem, tá? A culpa saudável é quando você detecta uma coisa que você errou mesmo, mas ela é saudável porque ela te convida para a responsabilidade. Eu errei aqui, ou eu fiz, não vou fazer isso mais. Entendeu? Eu tô fora desse negócio. Isso é saudável, foi um aprendizado, às vezes duro, mas foi um aprendizado. E a culpa tóxica, essa a gente não quer, não serve para nada, porque ela paralisa e ela desvaloriza a sua história, tá? Ela fica lá só dizendo que você não presta, que você perdeu oportunidade, que você é isso, que você é aquilo, não vai te levar para lugar nenhum, tá bom? É, a Brené Brown, que a gente já citou aqui, que eu cito em vários vídeos, ela diferencia a culpa de vergonha, e essa é uma diferenciação importante também. A culpa, ela diz o seguinte: eu fiz algo errado. E pode ser que você tenha feito, quem nunca? Agora, a vergonha, ela diz: eu sou errada. Percebe a diferença? É muito diferente. Eu sou a identidade, e aí aquilo vai doer demais a vida inteira, porque você é, mas você não é, tá bom? A culpa, ela diz de algo que você fez. Se ela é saudável, você fez, entendeu, internalizou, vida que segue com aprendizado. Se ela é tóxica, ela tá te torturando, vai querer te torturar a vida inteira, é aí que você tem que cortar. Muitas mulheres 40 a mais, elas não estão sentindo culpa por decisões, elas estão sentindo vergonha por não corresponder a uma expectativa imaginada. E aí você tem que se perguntar: expectativa de quem? Da sociedade, da família, do roteiro que você idealizou nos seus 20 anos? Pense bem, tá? Hoje eu quero te convidar a olhar com compaixão para a sua história. Esse é o convite. Começar a abraçar as culpas saudáveis e tornar o aprendizado consciente assimilado página virada. Deixar as tóxicas para trás, ok? Para caminhar para frente, porque muita coisa pode mudar. Cuidado com esse viés de retrospectiva, de que o passado pesa mais, tem futuro pela frente, então no que depende de nós, vamos cuidar dele, tá bom? Então, olha para sua história com compaixão e, ao invés de se perguntar por que não fiz antes, experimenta se perguntar: o que eu posso aprender com o que eu vivi até aqui? Isso vai fazer muita diferença, tá? Compartilha aqui nos comentários se você já se sentiu assim e como você lida com isso. E se essa reflexão já está abrindo algo dentro de você, curte o vídeo agora, porque informação emocional madura precisa circular. Me ajuda a fazer isso circular. No próximo episódio, que vai ser o segundo, esse aqui é o primeiro, o próximo segundo, nós vamos falar sobre a culpa por ter perdido tempo e como ressignificar essa sensação. E vamos aprofundar também nos 4 tipos de culpa mais comuns nessa fase da vida. Te espero lá.